Bom dia! Bom dia, crianças! Ih, eu acho que não tem criança aí não, hein? Bom dia, crianças! Melhorou. Hoje, eu estou aqui com uma missão de contar uma história. Uma história que vai ilustrar para a gente o que as crianças estudaram lá no Quarta Kids, que Deus cuida de mim, Deus cuida de nós e Deus se importa com as minhas emoções. Então a gente não precisa ficar com medo. É normal você sentir medo, tristeza. É normal a gente ficar preocupado. E aí, para fazer isso, eu vou mostrar umas carinhas aqui, que vai aparecer no telão, vai aparecer nos cartões que estão na minha mão, e vocês vão me ajudar a descobrir que sentimento é esse. Que um personagem que a gente vai conversar, ele vem lá do Egito, lá no livro de Gênesis. O nome dele é José. E a Bíblia conta que José... Que sentimento é esse aqui? José era um rapaz muito feliz. José era um rapaz muito sonhador. José tinha uma família bem grande. Ele tinha 10 irmãos mais velhos. Imagina você com 10 irmãos mais velhos. Se com um já é difícil, imagina com 10. E o José, ele era muito amado pelos pais dele. Só que o José, ele ficava falando mal dos irmãos. Ele falava mal dos irmãos para o pai. E isso fazia o quê? Que os irmãos de José ficavam bravos com ele, né? E a Bíblia fala que os irmãos de José não só ficavam bravos com ele, que os irmãos de José, olha só essa carinha aqui, o sentimento dos irmãos de José. Que sentimento é esse aqui? Hã? Inveja. Você consegue fazer essa carinha de inveja? Faz aí, testa. Isso, os irmãos de José faziam essa cara, porque eles tinham inveja de José. E você sabe o que é inveja? Inveja é um sentimento que a gente tem quando a gente quer uma coisa que a outra pessoa tem. Ou então a gente quer ser igual àquela pessoa. Na verdade, aparentemente é isso, inveja. Mas a inveja é um negócio ainda pior. A pessoa que tem inveja, ela não só quer o que o outro tem. Quando a pessoa sente inveja, ela não consegue também valorizar o que ela tem. Ela tem um monte de coisa, ela tem um monte de brinquedo, ela tem uma família legal, só que ela fica achando que a do outro é melhor. E sabe o que acontece com o invejoso? Ele não valoriza o que ele tem. Ele acha que o que ele tem é ruim. E tem outra coisa que a inveja esconde. A inveja, na verdade, não é que eu quero a coisa do outro. É que eu quero que o outro não tenha o que ele tem. Eu quero ver o outro na pior. Na verdade, quando a gente sente inveja, a gente quer que o outro esteja pior do que a gente. E foi isso que aconteceu com os irmãos de José. Como eles tinham inveja de José, eles fizeram mal para José. Sabe o que eles fizeram? Jogaram José num poço. Sabe o que é um poço? É um buraco no chão, bem fundo. E o José ficou lá sozinho, no escuro. Como que você acha que o José se sentiu sozinho no escuro? Hã? Medo. Muito bem, filha. Muito bem. A Sofia me ajudou a escolher umas imagens, tá? Então ela vai me ajudar. Então, o José, ele ficou sozinho lá naquele buraco escuro, sentindo medo. Mas sabe, Deus era com José. Deus estava com José. E sempre que alguém fazia uma coisa ruim com José, Deus chegava junto de José e já melhorava a situação. E é assim com a gente também. Então pode ser que aconteça alguma coisa que te deixa com medo, e é normal você sentir medo. Mas lembra, Deus está com você. E Deus cuida de você. E aí o José foi levado para trabalhar na casa de um homem muito importante no Egito. E aí ele trabalhava e tudo que José fazia dava certo. Porque Deus abençoava José e Deus abençoava pessoas através de José. Só que aí, de novo, fizeram maldade com José. Acusaram José de uma coisa que ele não fez. E sabe onde José foi parar?
na prisão, na cadeia. E como que você acha que José se sentiu? Que carinha é essa aqui? Triste. Sabe quando alguém faz algo com você, alguma maldade que você não merece, e você fica triste? O José estava ali na cadeia por causa de uma maldade que fizeram com ele, e ele estava triste, mas lembra que Deus estava sempre com José, e Deus não desamparava José, e Deus sempre usava José para abençoar as pessoas. Um dia, o faraó, o rei do Egito, teve um sonho que ninguém conseguia explicar para ele. Adivinha quem foi o único que conseguiu? José. E sabe o que aconteceu com José? Ele virou o homem mais importante do Egito. O rei do Egito colocou ele como governador do Egito. E agora ele era um homem importante. Lembra que fizeram mal para ele lá atrás? E aí Deus foi cuidando dele, e agora ele era o governador do Egito. E aí teve uma seca muito grande, estava faltando comida. Menos no Egito, porque Deus abençoava José, e no Egito tinha muita comida. E um dia, José estava cuidando da vida dele, trabalhando lá no Egito, e ele recebe uma visita inesperada. Quem será que são esses visitantes? Quem? Os irmãos mais velhos de José. Os 10 irmãos malvados de José chegavam lá. E agora o José estava todo bonitão, como um governador. E o José, sabe o que o José fez? José fez essa cara aqui, ó. Que cara é essa? O José fingiu que não conhecia eles. E José primeiro, eu acho que ele fez essa cara, e depois ele fez essa cara aqui, ó. Bravo. José estava com raiva. Você sabe que quando a gente sente raiva? A gente sente raiva quando alguém faz alguma coisa errada com a gente fica nervoso, a gente fica bravo. Aí o José chegou para eles e fingiu que não conhecia. Aí falou assim: vocês não querem comida, nada, vocês estão aqui para vir aqui roubar nossas coisas. Aí José botou medo neles, porque ele estava diferentão, ele estava chique, né? Os irmãos não lembravam mais de como ele era. Mas o José fez isso porque ele tinha um plano. Ele descobriu, conversando com eles, que tinha nascido um outro irmão, um irmão mais novo, chamado Benjamim, que era filho da mãe dele também. E José fica querendo conhecer esse irmão. Aí o José vai lá, faz aquela pose de bravo e fala: tá bom, vão lá, leva a comida para casa e traz seu irmão mais novo, que eu quero ver se vocês estão falando a verdade. E aí o tempo passou, a comida acabou, e os 10 irmãos mais velhos de José tiveram que voltar. Eles voltaram para o Egito para pedir mais comida, só que eles lembraram que tinha que trazer o irmão mais novo, como o José tinha pedido. E aí o José faz uma mesa muito bonita e prepara uma janta. E o José conhece o Benjamim, o seu irmão mais novo. E naquele momento, o José estava se sentindo assim. Como é que ele está se sentindo? Emocionado. A Bíblia fala que naquele momento, naquela mesa, o José ficou tão emocionado, com vontade de chorar. E você sabe o que ele foi fazer? Ele não chorou na frente de todo mundo. Ele saiu ali escondidinho e achou um lugar para chorar. Só que a Bíblia fala que ele chorou tão alto que as pessoas ouviram de fora. Acho que todo mundo achou muito esquisito aquele homem poderoso que José tinha se tornado, chorando. E ninguém entendeu nada. Mas sabe por que José estava chorando? Porque ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de... O que é isso aqui? Amar. O José tomou uma decisão de amar a sua família. Porque, sabe, vou contar um segredo para vocês. Todas as famílias têm problema. Todas as famílias têm problema. E José decidiu ali naquele momento amar os seus irmãos, mesmo sabendo que eles tinham problemas. José decidiu seguir em frente, mesmo os irmãos tendo feito maldade com ele. E José decidiu perdoar os seus irmãos. Ele estendeu a mão para os seus irmãos. José não se vingou dos seus irmãos. José decidiu não fazer mal para os seus irmãos. E você sabe por que José conseguiu fazer isso? Porque o José sabia que tinha um Deus que cuidava dele.
Deus cuidava de José em todo momento. E não importava as coisas ruins que faziam com ele. Não importavam as maldades que ele já tinha vivido. Deus é tão bom, Deus é tão poderoso, que pode pegar uma situação ruim e transformar em algo bom. E crianças, e papais e mamães, e vovós, e titios e tias, essa história é para a gente lembrar que temos um Pai amoroso que cuida da gente. A gente não precisa se vingar das pessoas, a gente não precisa ficar bravo, com raiva, a gente não precisa ficar desesperado, porque a gente tem um Deus que cuida da gente. Que você possa se lembrar, dia a dia, em qualquer lugar que você estiver, que você tem um Deus que cuida de você, que Ele entende o que você está sentindo e que Ele te acolhe naquilo que você está sentindo.